Alô, gente! Muito bom dia! Aqui é o Dom Sebal, contador de histórias. Estou aqui com uma história especialíssima para vocês. Só que é o seguinte, dessa vez eu vou contar uma história acontecida. Eu já contei algumas histórias acontecidas aqui no canal, mas vou contar a história acontecida porque eu adoro contar história acontecida. A gente também conta história da carochinha, da criança e tal, mas história acontecida é uma delícia de contar. Então é o que eu vou contar para vocês, uma história acontecida. Por isso, antes de contar a história, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita em seres fantásticos? É, seres fantásticos. Do tipo Saci Pererê, do tipo Boitatá, Curupira, essas coisas. Mãe d'água. Eu acredito. Eu acredito porque eu mesmo já fui casado com a mãe d'água. É, os meus amigos lá da minha época, dos meus 18 anos, vão se lembrar disso. Que eu fui casado com a mãe d'água. Talvez você que é mais novo aí, não tenha lembrança disso, talvez essa história tenha ficado um pouco adormecida na cabeça das pessoas e as pessoas não comentam muito mais, mas eu vou te contar. Quem me conhece sabe que eu morei muito tempo longe de Coronel Macedo. Eu vivi mais tempo da minha vida fora de Coronel Macedo do que em Coronel Macedo. Eu voltei para Coronel Macedo há coisa de uns 5 anos. E você vai entender por que é que eu vivi tanto tempo longe de Coronel Macedo. Essa história tem tudo a ver com isso. Só que antes de eu começar a história, deixa eu fazer um pedido. Deixa eu conhecer que impressão que eu estou causando com essas histórias. Me dá a tua avaliação. Quando você visualiza a minha história, não deixa de ser uma forma de avaliar. Mas, se você gostou muito da história, dá um joinha aí, dá um like. Isso aí mostra que você gostou mesmo. Eu conheço que você visualizou e gostou de verdade. Então, mas comenta. Você também pode comentar a história. A gente conversa sobre ela depois. O comentário também me dá uma demonstração de que você gostou muito. Quanto mais você gosta, mais histórias eu conto. E eu tenho muita história para contar. Né? É como diz aquele comediante da praça. Quem não tem dinheiro, conta história. Vocês sabem que dinheiro eu não tenho, mas tenho história para contar. E posso contar todas elas para vocês. Agora, para fazer ferver mesmo, a temperatura desta avaliação é a tua inscrição no canal. Se inscreve no canal. Aí sim, aí você me anima. Aí que eu vou contar a história doidado por aqui. Mas chega de enrolação e vamos para a história, né? Como é que eu me casei com a mãe d'água? Eu tinha lá os meus 18 anos, 19 anos, 20 anos, estava nessa fase aí da minha vida. Garoto pobre, da boia fria, trabalhador da roça, catador de batata, colhedor de algodão, arrancador de feijão, quebrador de milho. Era isso que eu fazia naquela época, né? E ralava o dia inteiro na roça, na boia fria. Pois bem, eu tinha um amigo que a família dele morava lá pro lado do porto, Taquari. Tinha uma chacrinha naquela lado do porto lá. Meu pai pescava muito no porto. Eu fui muitas vezes pescar com meu pai lá no porto. Eu não gosto muito de pescar, mas o João Queiroz, eita cara pra gostar da pescaria. O João Queiroz pescava bastante. E algumas vezes eu fui com ele. Numa dessas pescarias do João Queiroz, que eu fui acompanhá-lo, em vez de pescar, eu saí dar uma sapeada pela redondeza por ali. Eu sabia que eu tinha um amigo que morava por ali, fui lá tomar um café na casa dele. Chegando lá, né? Conversa daqui, conversa dali, né? Sobre a nossa vida e tal. O pai do meu amigo estava meio apurado para cuidar da terrinha dele lá. E ele estava disposto a arrendar a terrinha dele para quem quisesse plantar alguma coisa. Então eu falei assim, escuta, eu posso arrendar. Se o senhor não se importar de receber o dinheiro depois que eu colher a produção, eu posso arrendar do senhor. Eu sou trabalhador, né? Eu não enjeito serviço. Eu posso plantar qualquer coisa aí e depois que eu colher a produção e vender, aí eu pago o arrendamento. Tudo bem? Ele achou que estava tudo bem, fizemos negócio e eu arrendei lá sei lá, uns 2 alqueires de terrinha lá para fazer uma plantação qualquer lá. Aí
Eu comecei a pensar, o que que eu vou plantar nesse lugar aqui, né? Preparei a terra, tal, tal, o que que eu vou plantar? Resolvi plantar melancia, era época de plantio de melancia. Resolvi plantar melancia. Plantei melancia. Cuidei da plantação e tal, né? Tava bonita a plantação de melancia. Aquilo foi uma época boa para plantio de melancia. Aquilo estava muito bom, né? Começou a aparecer os frutos, né? A melancia começou a chegar no ponto de colheita. Eu estava sempre por lá, dando uma olhada, cuidando lá. Eu estava adorando a minha fase de plantador de melancia, principalmente porque a plantação estava muito bonita. Mas melancia graúda, né? Eu ia poder ganhar um bom dinheiro. Então, só que quando o fruto começou a granar, eu estava lá quase que com frequência, eu ia lá, né, arranjava um jeito de ir para lá. Meu pai tinha uns carros velhos, pegava os carros velhos do meu pai e ia lá dar uma espiada na plantação. Pois bem, eu comecei a perceber que quando chegou a época que os frutos estavam granando, quase chegando na época de colher, começou a sumir melancia. Começou a sumir melancia, eu percebia. Eu pensei, bom, o que está acontecendo? Será que tem gente roubando melancia? Mas nesse lugar aqui, pensa que isso faz tempinho já, gente. Isso é lá para os anos 80 lá, né? Começo dos anos 80. Eu tinha 18 anos, 19 anos, sei lá, tava em torno dessa idade aí. Então, eu fiquei encafifado com aquele negócio. O pai do meu amigo que morava lá, o meu amigo que morava lá, eu perguntei para eles se eles tinham percebido algum movimento ali de noite, ali na plantação de melancia, porque estava subindo melancia, e eles disseram que não tinham percebido nada. Tinha lá uma casinha velha lá do lado da terrinha que eu plantei melancia. Eu perguntei se eu podia passar a noite lá. Eu queria vigiar o que estava acontecendo, né? Cuidado que é meu. E eu resolvi passar uma noite ali. Aí eu fiquei lá escondidinho. Fiquei lá bem quieto, escondidinho, para ver o que é que estava acontecendo com as minhas melancias, quem é que estava roubando as minhas melancias. Ah, um detalhe que eu esqueci de contar é que essa terrinha que eu arrendei, ela ficava bem perto daquele alagado que tem ali, que pertence ao porto. É um vasto área alagada que tem ali, né? Tem muita água ali, então eu ficava meio perto ali. Eu não dormi, eu fiquei lá, passei a noite lá, mas eu não dormi, eu fiquei vigiando. E vocês acreditam que num certo momento da noite, eu percebi que tinha movimento no melancial. Tinha alguém lá. Tinha um vulto. De longe dava para ver um vulto. Né? Era uma noite de lua, mas eu estava de longe, dava para ver um vulto. Dava a impressão que era uma mulher. E eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi aquela mulher fazer um gesto com as mãos, né? Como que chamando alguma coisa. E eu vi algumas melancias se desprendendo do pé e rolar, acompanhando ela, em direção às águas. Então eu vi que aquilo foi rolando em direção às águas. Eu falei, meu Deus do céu, o que é aquilo? É bruxa? É bruxaria? O que é aquilo? É feitiçaria? Mas quando eu fui chegando perto devagar, eu meio temeroso, né? Meio com medo, né? Eu percebi que a mulher, né? Eu achava que eu dava conta de mulher. Fui chegando perto, eu percebi que uma hora que bateu a lua no rosto dela, era uma mulher muito bonita. Ela estava pelada. Não ia em pelo, estava peladinha. E eu percebi que era uma mulher muito bonita. E por ser bonita, foi bom. Bruxa não é, né? Bruxa não costuma ter verruga no nariz, costuma ser feia, nariz torto, sei lá. Então bruxa não era. Só podia ser fada. Com essa ideia que podia ser uma fada, eu corri pra cima dela. Tava roubando minha melancia. Corri pra cima dela. Quando ela percebeu o movimento que eu tava indo pra cima dela, ela tentou fugir. Mas ela não conseguiu fugir. Eu fui mais rápido que ela e agarrei a danada. Joguei ela no meio do melanciado, aí rolamos no meio do melanciado. Eu segurei ela e eu falei, que história é essa de você roubar minhas melancias? Minhas melancias estavam todas, as que elas tinham colhido, estavam entrando dentro da água. Aí ela falou assim, moço, me solta, me solta. Eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo, eu sou a mãe d'água. Você acha que eu acreditei na lorota dessa, a mãe d'água? Mas eu sou mãe d'água.
Eu sou a Yara. Eu venho te ver aqui todos os dias. Desde que você começou a plantar melancia. Eu fico escondidinha te olhando. Eu percebi que você é um moço muito bonito. Eu me apaixonei por você. Por isso que eu venho aqui. Já que eu não posso ter você, eu quero ter alguma coisa de seu. E eu venho aqui levar algumas melancias para mim. Olha só que coisa mais linda, né? Aquilo me comoveu. Ela disse que gostava de mim. Eu, que era um jovem que não tinha muita sorte com namorada, não tinha namorada nenhuma, as meninas não queriam me namorar naquela época, né? Só me descobriram depois dos 30 anos. As meninas não queriam me namorar. E aquela coisa mais linda do mundo. Mas era uma coisa linda. Dizendo que estava apaixonada por mim e que roubava as minhas melancias porque queria ter alguma coisa de meu para ela. Eu falei assim para ela: escuta, mas com essa belezura toda aí, já que você gosta de mim, ó, você não é de se jogar fora não. Você não quer casar comigo? Ela se espantou com aquela proposta maluca, né? Imagina um mortal comum casar com um ser fantástico, né? Ela se espantou, mas ela falou assim: você tem certeza? Eu tenho certeza. Vou jogar fora uma coisa linda dessa aí? Não. Se você topar casar comigo, a gente se casa. Se você não quer as minhas melancia, pô, a gente come melancia aqui. A gente vive de comer melancia. O que você acha? Eu não sou muito rico, não. Eu sou pobre. A família minha é pobre. Mas a gente se vira. Ela topou. Vocês acreditam que ela topou casar comigo? E a gente se casou. Arrumei roupa para ela. Fui na casa do meu amigo. Arrumei umas mudas de roupa para ela. Vesti ela direitinho. Não ia levar ela pelada, né? Para apresentar para o meu amigo, para o pai do meu amigo. E depois apresentar para minha família, né? Eu tinha que levar ela vestida. Eu vestia ela e levei ela. Primeiro eu conheci o pessoal que morava ali que era dono da terrinha. Depois eu trouxe para Coronel Macedo para conhecer meus pais e falar para os meus pais, né? Da nossa decisão de se casar. Ah, é claro que a minha mãe não aceitou com muita facilidade não esse casamento. Nem o meu pai. Também não contei para eles que era mãe d'água, né? Eu não contei nada. Era uma mulher e tal, né? Apresentei como o nome de Yara, que é Yara que ela se chama. E a gente se casou. Fez uma cerimônia bem simples lá, não tinha dinheiro, então fez uma cerimônia simples. Eu fiz um cafofo lá na terrinha que eu tinha arrendado lá. Pedi pro pai do meu amigo deixar eu construir qualquer coisa lá. E eu fui morar para lá. Eu passei um tempo morando lá, morando com ela. E eu comecei a viver de plantar melancia. Né? E junto com ela, um pedido que ela me fez, ela falou assim: Sebastião, meu nome é Sebastião, eu sou Dom Seba, mas meu nome é Sebastião. Sebastião, você nunca pode me chamar de mãe d'água. Você esqueça que eu sou a mãe d'água. A partir do momento que eu aceitei me casar com você, esqueça que eu sou mãe d'água. Para você, a partir de hoje, eu sou a Yara. Só isso, ok? Tudo bem, eu aceitei, né? Esqueci que ele é mãe d'água, né? Nem precisava lembrar mesmo, né? A gente se casou, foi morar no cafofo que a gente construiu lá, né? E vocês acreditam que eu conheci uma época de muita prosperidade? Tudo que eu plantava, dava. Qualquer lavoura que eu fizesse, dava. Eu tinha lucro. Aquilo era uma coisa de louco. O pessoal não entendia como é que eu tinha mão tão boa para a agricultura. E já era influência da mãe d'água. Então, eu conheci uma época de prosperidade. Vocês acreditam que eu cheguei até a comprar uma casinha ali em Itaquarituba? Continuei plantando e arrendando a terra do meu amigo lá. E vim morar em Itaquarituba. Construí uma casinha ali em Itaquarituba. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu comprei a terrinha do meu amigo? Comprei. E comprei mais terra. Eu fiquei rico. Eu ganhei muito dinheiro. Né? Só que eu investi tudo lá. Naquela região lá do Alagado, do Porto lá. Eu gostei de lá. Aquilo lá é onde eu conheci a minha esposa, né? Aquilo lá ficou assim com um valor sentimental. Eu investi todo o dinheiro que eu ganhava, eu investi lá. Tava rico, tinha dinheiro. Né? Construí umas coisas lá, não, uma tuia para guardar a produção, né? Caminhão para escoar a produção, contratei empregado. Então a coisa estava indo bem. A minha mulher era muito prendada, mas era muito boa dona de casa, mas era uma excelente mãe. A gente tinha filhos, tivemos filhos. Era uma excelente mãe, cuidava muito bem das crianças. As comidas que ela fazia eram deliciosas.
Então, eu vivi uma época assim, de extrema felicidade. Se você tem dúvida se felicidade existe, saiba que felicidade existe, porque foi a época mais feliz da minha vida. A época que eu fui casado com a mãe d'água. Então, eu não chamava ela de mãe d'água, conforme o nosso trato. Mas eu percebi que com o passar dos anos, passou um ano, felicidade, passou 2 anos, muita felicidade, né? Passou mais um ano, felicidade ainda. De repente, começou, eu percebi que começou a bater uma tristeza nela. Eu perguntava para ela, Yara, o que está acontecendo? Por que você está triste? E ela falava, nada não. Ela só falava, nada não. E não entrava em maiores detalhes, mas eu percebia que alguma coisa não estava bem. E eu não conseguia entender o que não estava bem, porque a felicidade continuava. No mais, era aquela felicidade. Quando a gente estava junto, era uma coisa de louco. Pois bem, essa tristeza que ela começou a sentir, vocês acreditam que ela foi ficando desleixada? Aquela esposa maravilhosa, aquela mãe, né? Aquela mãe prestimosa, que cuidava muito bem das crianças, né? Aquela cozinheira maravilhosa que fazia uns quitutes que deixava a gente com água na boca. Foi ficando desleixada. Já não cuidava direito da casa, já não preparava direito a comida, já não cuidava bem das crianças. Eu chegava em casa, sabe, estava meio que no abandono. Eu comecei a fazer, escuta, aquilo começou a me chatear. Imagina que eu chegava em casa, eu tinha que cuidar dos filhos, eu tinha que fazer, às vezes eu tinha que fazer comida. Nessa época eu aprendi a cozinhar, eu sou um bom cozinheiro. Aprendi a cozinhar nessa época. Eu tinha que cozinhar, tinha que preparar o meu jantar. Eu tenho que limpar a casa, porque ela estava lá, sabe, desanimada, não fazia as coisas. Depois passava, né? Mas isso começou a acontecer com frequência. E aquilo foi me irritando, né? Aquilo foi me irritando, foi me irritando. E chegou um dia, eu estava um pouco meio nervoso, né, e tal, e eu cheguei e encontrei a casa naquela situação, a minha esposa lá, sem nada que fazer, entediada lá, né, triste, a criançada tudo largada, tinha 3 filhos com ela, tudo largada a criançada, a casa toda bagunçada. Aí eu não aguentei. Eu falei assim, ó, bem feito pra mim. Quem mandou eu casar com a mãe d'água? Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Foi eu dizer essa frase, bem feito. Quem mandou eu casar com a mãe d'água? Ela se levantou, silenciosa, se levantou. A roupa dela caiu. Com um passe de mágica foi caindo a roupa dela, ficou pelada. Ficou peladinha. E ela foi caminhando em direção às águas. Ali do porto, ali, aquele alagado do porto, ali, aquele açude ali, né? Aquela represa. Foi caminhando em direção àquelas águas. Foi caminhando. E tudo que a gente tinha foi atrás dela. Vocês acreditam nessa coisa? Tudo foi atrás dela. Ela foi andando vagarosamente. Os filhos foram atrás. A nossa casa, estava aqui em Itaquarituba a nossa casa. Ninguém sabe como que aconteceu. Ela sumiu, apareceu lá naquela região, e foi caminhando atrás dela. Tudo que a gente tinha foi atrás dela. A nossa conta bancária sumiu. O dinheiro apareceu ali e foi atrás dela. Tudo, o caminhão, o carro, tudo que a gente tinha. Foi tudo atrás dela. Ela entrou dentro das águas e tudo foi entrando dentro das águas e foi sumindo. E foi sumindo. E eu fiquei pobre. Fiquei aquele perrapado que era, né? Que estava arrendando 2 alqueires para plantar melancia para pagar depois da produção, que eu era no começo de tudo. Aí aquilo me bateu uma tristeza. Eu tentei argumentar com ela antes dela entrar nas águas, falar com ela, mas ela não me escutou. Ela caminhou, foi e sumiu. Nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Agora, eu pergunto para vocês, eu aguentei ficar em Coronel Macedo depois disso? Eu aguentei ficar pelas redondezas, morando em Itaquarituba? Nem tinha casa mais depois disso? Eu não aguentei. Eu sumi. Eu sumi da região. Desapareci. Fui embora.
vivi toda uma vida fora daqui, né? Aí, a coisa de 5 anos atrás, como eu já disse no começo, voltei para cá e tô aqui contando para vocês essa história de como eu casei com a mãe d'água. Agora diga aí, essa história vale uma curtida ou não vale? Vale um comentário ou não vale? Vale a tua inscrição? Essa história é verdadeira, essa história é acontecida. Então, até a próxima história, ok? Um abraço.